Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui de novo hoje para mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube. E conforme todos vocês já sabem, aquela famosa e tradicional alternância entre vídeos jurídicos e vídeos reflexivos, existenciais, de coisas da minha cabeça, né? Muito bem, então esse vídeo aqui eu vou fazê-lo com conteúdo jurídico, tá bom? Então, eu vou falar a respeito de uma área que é uma área afim, que eu sou professor, que eu dou aula, e que é uma área que, conforme eu já falei no vídeo anterior aí, é uma área que eu tenho me dedicado mais aos estudos, tenho me aprofundado um pouco mais, tanto para fins de atuação profissional, como também para docência, aí, para poder dar aula e poder conhecer com mais profundidade o tema. Muito bem, e qual que é o assunto hoje que a gente vai falar sobre direito de família? É um assunto bastante interessante. Eventualmente, quem é aluno de direito e já teve aula de direito de família, perfeitamente vai compreender o que eu estou falando e vai ajudá-los, caso você já tenha tido aula há algum tempo, vai ajudá-los a relembrar. E se eventualmente você não teve, bacana, porque você já vai se preparando para uma aula que você vai ter, que faz parte do conteúdo programático da disciplina de Direito de Família. Então é importante e interessante você já ir se preparando aí para poder entender, para quando cair alguma coisa relacionada a esse assunto, você já está antecipando um conhecimento que lhe será muito útil aí. Eventualmente, se você não é da área jurídica, pode ser que você até conheça do assunto, porque você já leu a respeito, ou tem algum conhecimento porque já conversou com alguém que já lhe explicou, mas eventualmente pode ser que você não conheça e você fala sem exatamente entender do que se trata, tá bom? Então esse vídeo aqui será apresentado de uma maneira bem didática, com uma linguagem bem objetiva, bem clara, bem tranquila, e eu espero que ele seja útil para que numa conversa de final de semana, aí, eventualmente num churrasco, ou até na escola, no trabalho, com os seus amigos aí, colegas, espero que você possa, numa conversa qualquer a respeito desse tema, ter algum conhecimento, algum conteúdo aí para trocar ideia e não ficar perdido com base em argumentos que não correspondem à realidade que existe em nosso país, tá bom? Então qual que é o tema que a gente vai tratar hoje? É um tema interessante. A gente vai falar sobre parentesco. Parentesco, relação de parentesco. Que situação que tem que ocorrer para que eu possa dizer que alguém tem uma relação comigo de parentesco, que ele é meu parente, né? Não estou falando nem de colchetes, nem de chaves. Aproveitando Chaves aí, humor fino, humor inteligente, humor jurídico, humor para poucos, né? Piadinha infame, não estou falando de conteúdo de matemática, estou falando de conteúdo jurídico. Então vamos ficar só nos parentes aí, né? Então, no que diz respeito aos parentes, o que eu posso dizer para que eu qualifique essa relação para que eu tenho com alguém e dizer que esse sujeito é meu parente? Muito bem. O parentesco, pessoal, é um vínculo existente entre pessoas, dentro desta grande concepção de família que a gente tem hoje no nosso país, né? Modernamente, a concepção de família não é mais aquela concepção que existia décadas atrás, né? Daquela célula máter da sociedade, aquele núcleo duro composto por marido, esposa e filhos, né? Hoje em dia não, hoje em dia a concepção de família tem uma amplitude um pouco maior, né? É respaldada em critérios de afetividade, que eventualmente a gente pode até vir fazer um vídeo futuramente sobre essa questão de compreensão de família, né? As compreensões de família, tanto é que há livros escritos e autores que entendem que hoje em dia o correto é falar direito de famílias, no plural, né? Não mais direito de família, porque não existe mais apenas uma concepção de família no nosso país. Pelo menos é assim que esses estudiosos entendem, e existe jurisprudência, existem decisões dos tribunais superiores do nosso país entendendo da mesma forma, tá bom? Muito bem. Tendo dito isto, vamos compreender o que estamos falando quando estamos falando nesse vínculo existente entre pessoas que a gente pode chamar de parentesco. Muito bem, este vínculo, pessoal, é oriundo de alguns aspectos, de algumas relações existentes entre essas pessoas que poderão categorizar esse parentesco. Ou seja, esse parentesco vai passar a ser subdividido em categorias,
dependendo do vínculo existente ou da relação existente entre essas pessoas, vai ser uma determinada categoria de parentesco ou outra categoria, tá bom? Então é isso que eu vou falar para vocês e explicar mais ou menos como que a gente pode subdividir. É claro que essa subdivisão tem nomenclaturas, tem denominações que os autores, que os estudiosos do direito, que os doutrinadores, os cientistas jurídicos estabelecem segundo critérios muito pessoais, de acordo com o entendimento que eles têm a respeito do tema. Então, a questão da nomenclatura, da subdivisão do parentesco, não é nem a situação mais importante. O importante é a gente entender o porquê que existe essa relação e dentro de que categoria está. Agora, a nomenclatura que será dada, eu vou até dar algumas sugestões para vocês, que eu até anotei aqui, mas isso não é o mais importante, tá bom? Então vamos entender como é que funciona essa relação e esse vínculo entre as pessoas, que as categorizam como parentes e por que que o nosso ordenamento jurídico entende por bem estabelecer dessa forma o parentesco, tá bom? Então vamos lá. Dentro destas categorias, a gente pode traçar uma primeira categoria, que é a chamada categoria do parentesco natural. Parentesco natural, que tem esse nome por uma questão que é interpretado como oriundo da própria natureza, né? Ou seja, um parentesco consanguíneo, pessoas do mesmo sangue, né? Que uma adveio diretamente da outra, ou uma questão mais relacionada à biologia, né? Um parentesco biológico, considerando um ancestral comum, né? Então, daquele ancestral comum advém, como a gente sabe, da árvore genealógica aí, então daquele ancestral comum vai tendo os ramos que vai bifurcando e vai tendo os descendentes aí, então com base nesse critério é estabelecido esse parentesco chamado de parentesco natural, tá bom? Muito bem, então dentro desse parentesco natural, o nosso ordenamento vem dividindo ele em algumas subcategorias. E quais seriam elas que eu vou trazer para vocês? Dentro do parentesco natural existe uma primeira subcategoria que é do chamado parentesco natural por linha reta. Parentesco natural por linha reta. Esse parentesco natural por linha reta, pessoal, linha reta a gente entende como que pegando os seus ascendentes e os seus descendentes. Então, pegando você, por exemplo, como critério para avaliar quem são os seus parentes em linha reta, dá para dizer que seus pais, seu pai e sua mãe, são o seu ascendente direto, logo parente em linha reta, parente em primeiro grau. O que é esse grau? São as gerações que advêm, né? Então, de você para o seu pai e sua mãe tem um grau aí, tem uma geração. Do seu pai para sua mãe vai para os seus avós, uma segunda geração. Dos seus avós para os seus bisavós, uma terceira geração. Isso é na linha ascendente, né? E esse tipo de parentesco é infinito, não acaba, não tem graus de parentesco. Enquanto as pessoas forem vivendo e tendo descendentes, vai mantendo-se esse parentesco aí infinitamente, tá bom? Então, se você vai pegar na linha descendente, você vai poder dizer aí que tem seus filhos, eventualmente se você tiver filhos, que é o primeiro grau na linha reta, tem os seus netos, que é o segundo grau em linha reta, tem os seus bisnetos, que é terceiro grau em linha reta, e aí vai, se você tiver tataraneto, ou seja o que for, vai ter uma sequência natural aí que vai embora, e aí a gente vai poder definir esse parentesco em linha reta aí no critério ascendente ou descendente. Lembrando que cada grau é uma geração de parentesco aí, tá bom? Muito bem. Além dessa denominação, existe também a chamada parentesco natural em linha colateral. Linha colateral. Agora não vai ser linha reta, né? Ascendentes e descendentes. Agora vai ser a linha colateral. Alguns autores vão chamar de transversal, alguns autores vão chamar de parentesco oblíquo, ou seja, independente da nomenclatura, não é aquela ascendência em linha reta e nem a descendência em linha reta, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente também vai interpretar por grau, tá bom? Então, não necessariamente a gente vai entender obrigatoriamente que tem a ver com geração, vocês vão entender por que eu estou explicando isso, mas também vai se dividir por grau, assim como no caso da linha reta aí, tá bom? Então, nessa linha que a gente chama de colateral, é importante que se diga que só vai até 4 graus,
tá bom? Para ser parente é só parente até o 4º grau, diferentemente da linha reta, que pode passar para 5º, 6º grau. É bem difícil, né? Passar de tataraneto ou de tataravô aí, mas eventualmente, se é uma família que tem filhos bem jovens, né, na faixa dos 16 anos, e vai sequencialmente assim tendo descendentes, pode ser que até passe do tataraneto aí eventualmente. Se isso acontecer, é uma família geneticamente privilegiada, né? Muito bem, então este parentesco colateral que a gente está falando também divide em graus. E como que a gente vai fazer essa contagem de grau para saber qual é o nível de parentesco? Se é um parentesco em 1º grau, 2º, 3º. Muito bem, primeira informação útil aqui. No que diz respeito ao colateral, é importante a gente deixar bem claro aqui que não há que se falar em parentesco em 1º grau. Você, no parentesco colateral, não existe parentesco em 1º grau, tá bom? Inicia-se no 2º grau. E por que isso? Porque para você contar o grau de parentesco, você tem que sempre sair de quem você quer levar em consideração para dizer quem vai ser seu parente, até chegar na pessoa que você vai querer dizer que é o parente. Então, se sai de mim, por exemplo, para se dizer se meu tio é o meu parente de 1º, 2º, 3º grau, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair de mim a contagem, subir até meu pai e minha mãe, que aí teríamos um 1º grau. A ascendente tem 1º grau, lembra? Então sobe meu pai e minha mãe 1º grau. Meu pai e minha mãe estão na mesma geração do meu tio. Então, para fins de contagem do parentesco que a gente está falando de natural, lembra que tem que chegar no ancestral comum? Lembra disso? Então a gente vai sair de mim, no meu caso, vai para o meu pai, 1º grau. Sobe do meu pai ou minha mãe para os meus avós, 2º grau. E aí, como tem que descer para o meu tio, porque meu tio é filho dos meus avós, então temos aqui um chamado 3º grau. Então temos um exemplo de um parentesco de 3º grau. Logo, meu tio é meu parente de 3º grau. Eu poderia dizer também que se eu tivesse um sobrinho, como eu tenho, é possível que você diga que é um parentesco de 3º grau também. Por quê? Porque vai sair de mim, vai para o meu pai, né, que é o 1º grau. Desce para o meu irmão, eu tendo irmão no caso, 2º grau. E vai para o filho do meu irmão, que é meu sobrinho, 3º grau, tá bom? Então, neste caso, estamos diante de um parentesco de 3º grau. E aí vocês já perceberam que quem que é meu parente de 2º grau colateral? Meus irmãos. Eu tendo irmãos, eles serão chamados de parentesco de 2º grau, né? E aí não importa, existe uma classificação que o irmão pode ser unilateral ou bilateral. Qual que é a divisão? Unilateral são aqueles irmãos que são irmãos apenas de pai ou de mãe, tá bom? Então, se eu tiver um irmão apenas por parte de pai, estamos diante de um irmão chamado de unilateral consanguíneo. Se eu tiver um irmão apenas por parte de mãe, é um tipo de irmão que a gente denomina de irmão parente, né? Unilateral uterino, de mãe. Tá bom? Agora pode ser bilateral, eventualmente é um irmão que é por parte de pai e mãe, né? Então meu pai e a minha mãe é o mesmo pai e mãe do meu irmão, então é o chamado irmão bilateral ou germano, conforme também alguns autores chamam, né? Enfim, é 2º grau. Então o irmão é parente de 2º grau. Talvez você não sabia disso, né? De repente você fala, ah, eu tenho um primo de 2º grau. Não, primo não é 2º grau. Fazendo essa mesma escala, você já vai perceber que primo é de 4º grau. Como que eu vou fazer essa contagem? Eu saio de mim, vou até meu pai, né? Então eu estou subindo, vou até meu pai, temos o 1º grau aí. Chegando no meu pai, eventualmente tem que subir mais um, eventualmente, para o meu avô, 2º grau. Desce para o meu tio, 3º grau. E desce para o meu primo, que é o filho do meu tio, 4º grau. Então temos aí os primos como eventualmente parente de 4º grau. E aí acaba o parentesco, tá bom? Não existe mais além do 4º grau o chamado parentesco natural, beleza? Então essa é a primeira categoria de parentesco, que é o parentesco natural, aquele biológico ou consanguíneo, tá bom? Existe uma outra modalidade de parentesco, que é o chamado parentesco civil. Parentesco civil é aquele que é advindo da lei, tá bom? Não é consanguíneo, não tem a ver com a biologia. É o que a lei determina que vai ser parente,
tá bom? Então a gente pode dar alguns exemplos desse tipo de parentesco, que é o parentesco no caso de adoção. Adoção é um exemplo bastante comum. Existe um parentesco hoje em dia que alguns dizem que está dentro da categoria de parentesco civil, que é chamado parentesco por afetividade. Então existe aí a chamada multiparentalidade, que é um tema bastante atual, bastante discutível, que é tão complexo e com tantas nuances que não vem ao caso de eu abordar aqui, mas é a possibilidade de a pessoas ter parentes de categoria por afetividade e que eventualmente vai ter até 2 pais, 2 mães, enfim. Isso aí cabe um outro vídeo para a gente discutir eventualmente. Já me pediram para fazer um vídeo sobre multiparentalidade. Aguardem que em breve a gente pode tratar a respeito aí, tá bom? E existe também aquela famosa inseminação artificial heteróloga, né? Que é aquela inseminação que eventualmente a mulher faz com o sêmen de uma outra pessoa que não é o marido dela, né? Desde que com a anuência do marido, é claro, mas eventualmente o marido aí ele não tem a possibilidade de fecundar a esposa, ele não tem a fertilidade ou tem algum problema no organismo que o impede de produzir espermatozoides, ou os espermatozoides que ele produz não são suficientes em quantidade, mobilidade, velocidade, seja lá qual é o critério biológico. O fato é que ele não pode gerar filhos, e aí ele pode autorizar que a mulher vá até um banco de espermas, banco de sêmen, e faça ali uma inseminação artificial heteróloga, né? Por isso tem esse nome. Se fosse homóloga, eventualmente o sêmen poderia ser do próprio marido, numa eventual circunstância, mas heteróloga quer dizer que é de um outro homem, que eventualmente é desconhecido, né? Como eu disse, existem regramentos aí que estabelecem como isso é feito, e aí nessa situação também vai ter um filho ali, e esse filho vai passar a ter um parentesco, inclusive com esse pai, porque não é biológico dele, né? Mas vai ter um parentesco de filiação com esse pai aí nessa situação, tá bom? E existe uma terceira categoria bem interessante, que é chamado parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade. O que é o parentesco por afinidade, pessoal? Parentesco por afinidade é aquele vínculo que alguém tem com os parentes do cônjuge ou companheiro dele. Então, se ele entra numa relação conjugal, matrimonial, casa com alguém, ou eventualmente numa união estável, que ele passa a ser companheiro, companheira de alguém, essa pessoa passa a se ligar com os parentes da outra pessoa com quem ele se relaciona ou com quem ele casou, e passa a existir aí um vínculo chamado também de parentesco por afinidade, né? Então, um exemplo muito comum que a gente tem é o parentesco que está em linha reta, na mesma categoria da linha reta do parentesco natural, que é pai, mãe, avô, tal, e descendentes. Temos aí o chamado a linha reta por afinidade. Nesse caso a gente está falando de quem? A gente está falando de sogro e sogra, né? Ou eventualmente descendente, se a pessoa com quem você se relaciona já tinha filho antes. Então, nesse caso, sogro e sogra, por exemplo, são os pais da sua esposa ou do seu marido, né? Ou do seu companheiro ou companheira. Então existe aí um parentesco em linha reta, que é o parentesco chamado por afinidade, com sogro e sogra. E existe também nesse parentesco por afinidade, não apenas em linha reta, existe também a linha colateral, né? E a linha colateral a gente pode falar a respeito do famoso e tradicional cunhado e cunhada, né? Que são os irmãos ou irmãs da pessoa com quem você casou ou se relaciona. Então, nessa situação, você também tem um vínculo de parentesco com essa pessoa, e esse vínculo é chamado de parentesco por afinidade. Não existe parentesco com o chamado concunhado, né? Que é o irmão, eventualmente, ou a pessoa que é casada com o irmão do seu cônjuge. Aí não existe parentesco nenhum, né? Então, nesse sentido, essas são as categorias principais aí. Dentro desses assuntos existem outros assuntos interessantes, mas basicamente o que tem de principal sobre a questão do parentesco e como que se subdivide, como que classifica e como que o nosso ordenamento disciplina isso aí, eu trouxe um apanhado geral aí para você ter uma noção básica a respeito do assunto, e eu espero que você tenha curtido, que tenha sido útil, que você possa aproveitar isso de alguma forma e que você curta o vídeo aí, curta o canal, clica aqui para curtir se você gostou, passa para alguém, comunique alguém aí
desse canal aqui, desses vídeos, e para que as pessoas saibam também, venham aqui ouvir, assistir, aprender de conteúdo, discutir, colocar sua opinião, é sempre bem-vindo, tá bom? Pessoal, obrigado, grande abraço, agradeço a atenção de todos vocês, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!